Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Anderson aqui por intermédio de mais uma palavra que quero nesta madrugada deixar ao seu coração. A palavra do Senhor aos nossos corações nessa madrugada que se segue se encontra no Novo Testamento, no livro dos Gálatas, capítulo de número 1 e no seu versículo de número 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Assim como vo-lo dissemos, agora de novo também vo-lo digo: se alguém vos ensinar outro evangelho além do que já recebeste, seja maldito. Amados, quando nós ouvimos o apóstolo Paulo começar a falar a respeito dessa palavra, nós entendemos que há uma preocupação no coração do grande apóstolo Paulo com um outro evangelho que agora estava sorrateiramente começando a contaminar alguns irmãos. Você percebe a semelhança do mundo de hoje e a que ponto nós estamos chegando em relação ao evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor? Você consegue perceber como que os cristãos de hoje estão acerca da palavra do nosso Deus? Coisas que muito antes, quando nós aceitamos a Jesus há 40, há 50, há 30 anos atrás, nós tínhamos por rejeito daquilo, não aceitávamos determinadas coisas, e hoje muitas pessoas aceitam com a maior naturalidade e liberdade. E outras têm até o costume de dizer: não, mas o mundo de hoje está um mundo diferente. Hoje, se você apertar demais um jovem, esse é o recurso das pessoas, o jovem não ficará mais na igreja. Não, espere. Não aperte demais esse irmão ou essa irmã, senão pode causar de você perder o dízimo dela ou o dízimo dele. Não fale muito sobre pecado, não insista tanto sobre o povo se consertar, porque fazendo assim, meu irmão, nós sabemos que é difícil para cada um de nós, nós sabemos que a luta é tão grande, o mundo seduz muito mais a gente do que a palavra de Deus. Será? Amados, eu quero vos lembrar para os irmãos, nesta madrugada, que este evangelho a qual o apóstolo Paulo está defendendo com unhas e dentes, este evangelho que o apóstolo Paulo está lutando por ele, brigando por ele, insistindo por ele, foi um evangelho que foi conquistado e comprado a preço de sangue. É o Novo Testamento no meu sangue. O que Jesus estava dizendo a partir daquela hora? Ele estava dizendo: eu estou comprando para vocês uma nova filosofia de vida. Ele não estava falando de religião, ele não estava falando de teologia, ou não, ele estava falando de uma filosofia, de uma intimidade com Deus, de um caminhar com Jesus Cristo sem olhar para trás, sem ter aqueles discursos vitimistas e negativos que no decorrer da nossa caminhada nós temos e dizemos: não, o mundo está enfrentando algo muito difícil, por isso nós mudamos. Como? Se a Bíblia diz que Jesus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será para toda a eternidade. Meu amado, você há de convir que o apóstolo Paulo escreveu uma carta inteira tentando enraizar e afirmar o povo de Deus na fé, dizendo: olha, se alguém está trazendo para vocês um outro evangelho, se alguém está explicando outro tipo de palavra que não é aquela que eu trouxe para vocês, ele chegou até a afirmar e disse: olha, até se eu mesmo mudar e pregar um outro evangelho,
até se descer um anjo do céu e falar diferente do que está escrito dentro da palavra, eu quero que vocês aceitem isso como uma maldição, não como palavra de Deus. O Evangelho é uma peça fundamental no mundo em que nós vivemos. A palavra de Deus é a nossa expectativa, é a nossa esperança. Meu amado, até quando você não vai parar para colocar a sua cabeça para funcionar que o adversário da sua alma, o que mais ele quer é tirar de dentro do seu coração aquela vontade de lutar, aquela vontade de sofrer pelo Evangelho, aquela vontade que arde em nossos corações, que nós falamos assim: venha o que vier, enfrente eu o que eu tiver de enfrentar. O sangue pode bater no pescoço, mas eu não nego a palavra de Deus. O apóstolo Paulo aqui agora, em meio a tanta corrupção que ele já estava enfrentando, olha, o cenário se repete hoje. As coisas estão se repetindo hoje. Quantas pessoas já não amam mais a Jesus Cristo da maneira que amava há 30, há 20, há 40 anos atrás. Antigamente, quando uma pessoa ia até o altar para poder aceitar Jesus, ela levantava a mão e confessava os seus pecados, ou seja, aquele homem que vivia na jogatina todo final de semana, agora sexta-feira já não era mais para jogar. A sexta-feira era para ele estar dentro de casa, jantando, sentado, reunido, com as mãos dadas com a sua família, orando por mais um alimento que estava na mesa e agradecendo ao Senhor. Os amigos de jogo daquele homem já não via ele mais, e não tem nada de errado com isso. A Bíblia diz que nós não devemos sentar na mesa dos escarnecedores. Que parte tem a igreja com o mundo? Nós não podemos de maneira alguma se igualar ou se assemelhar com o mundo, amados. Eu não estou dizendo que nós somos melhor do que outras pessoas, mas Jesus nos aceitou, ou melhor, nós aceitamos Ele, mas antes de nós o aceitarmos, Ele nos aceitou primeiro para sermos pessoas diferentes, para sermos verdadeiros representantes de Cristo na face da terra, para levarmos o Evangelho da verdade. E essa verdade não é só uma verdade falada. Não basta simplesmente eu estar aqui junto com você, conversando, batendo esse papo amigo, esse papo tranquilo com você, tentando levar você a um entendimento. Nós não podemos mudar ninguém, mas podemos influenciar algumas pessoas. Não adianta eu estar aqui falando com você e eu não viver aquilo que estou pregando. O apóstolo Paulo diz: se alguém vier trazer outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, isso é uma maldição que está chegando até vocês. Hoje, nós vemos o mundo abraçando esta maldição a qual o apóstolo Paulo estava condenando. Hoje, nós lemos as mesmas cartas de Paulo, mas se distanciamos do verdadeiro evangelho. Hoje é muito bonito você subir em cima do púlpito e dizer: o apóstolo Paulo pregou, o apóstolo Pedro pregou, Jesus falou, olha o que aconteceu aqui, olha o que aconteceu ali. Mas será que nós vivemos a verdadeira essência do Evangelho? Será que este Evangelho ao qual o apóstolo Paulo está falando, ele tem morada dentro de nós? Será que este Evangelho que o apóstolo Paulo está falando, ele circula dentro da nossa alma? É como eu disse há 40 anos atrás, um homem aceitava Jesus e sexta-feira ele já não ia mais para o boteco. Ele já não ia mais para a casa de prostituição. Ele já não colocava mais coisas horrendas diante de seus olhos. Ou seja, o boteco que ele tinha uma conta grande já não recebia mais dinheiro daquele homem, sobrava dinheiro para ter qualidade de vida para com a sua família. Aonde ele colocava os olhos, ele já não coloca mais. A sua atenção agora estava voltada para a sua própria família. O evangelho verdadeiro em que Jesus pregava, que fazia o coração das pessoas arderem, que fazia homens duros que dizia que não choravam, se cair em pranto e derramar lágrimas diante do Senhor.
E não me venha dizer que você desconhece disso, porque é a nossa essência. E quando nós entramos dentro da palavra, nós vemos o quanto Satanás tem ganhado espaço em muitos corações e muitas vidas que estão andando pelo mundo afora. Para finalizar essa palavra, eu quero deixar um ponto de interrogação na sua mente e no seu coração. Satanás, um dia ele foi anjo de luz, mas um dia ele tentou ser maior do que o próprio Deus que o criou. E quando ele tentou ser maior do que o próprio Deus que o criou, Deus o precipitou ele do céu. É como se Deus quisesse dizer: meu amigo, já que você quer ser maior do que eu lhe criei, e você agora quer predominar ou ser maior do que eu, não tem mais espaço para você aqui. E lançou ele e precipitou sobre o abismo, e a Bíblia diz que a terça parte dos anjos veio junto com ele. Veio muitos anjos junto com ele. Hoje, ele não consegue mais retomar o lugar que outrora fora perdido. Hoje, o adversário de nossas almas jamais haverá oportunidade dele se redimir, se retratar, se humilhar diante do Senhor por perdão, porque não há mais expectativa para ele acerca disso. Se ele não conseguiu ter um trono acima de Deus, se ele não conseguiu ser maior do que o Senhor, sabe qual é a estratégia dele hoje? É colocar um trono dele dentro do seu coração, te arrastando para a bebida, te arrastando para as drogas, colocar dentro do teu coração um lugar qual ele possa ser o maior, o predominante, colocar no teu coração para que ele te arrasta para a prostituição, para a vida alheia, para uma vida de jogatinas, te arrastar para longe daquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. Até quando, meu amigo, você vai deixar sua vida descendo de morro abaixo? Será que não chegou a hora de você aprender pela luz da Bíblia o Evangelho verdadeiro? Será que você não consegue compreender o sangue que rola sobre as suas veias? Será que você não consegue ver que Jesus morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje Ele está à destra de Deus intercedendo por cada um de nós? Eu quero que você grave essa palavra no seu coração e entenda de uma vez por todas: Jesus está voltando para buscar o seu povo. E naquele grande dia, será que eu e você seremos assuntos no céu? Será que a salvação está disponível para mim, para você? Se você não tem essa certeza, chegou a hora de você começar a se preocupar e começar a se desviar de algumas coisas que estão te arrastando para um lugar pelo qual eu tenho certeza que não é o teu planejamento de viver uma vida eterna. Fique com essa palavra nesta madrugada sobre o seu coração. Se essa palavra fez sentido para você, se inscreva no nosso canal. Clique no sino das notificações para que você seja avisado todas as vezes que um vídeo novo for colocado sobre esse canal. Deus abençoe a sua vida e que toda sorte de bênção possa repousar sobre ti. E lembre-se, continue construindo uma vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Deus abençoe você.